Vamos fazer a nossa oração para que possamos assim nos sintonizarmos com o mundo maior, né? Com o mundo espiritual, com a nossa verdadeira pátria, os nossos verdadeiros amigos e irmãos. Então vamos orar. Se alguém quiser fazer a oração, por favor, manifeste-se. Se não, vamos fazê-la. Jesus amado, aqui mais uma vez estamos, necessitando do teu amparo, da tua ajuda, das tuas boas inspirações. Com certeza são todas boas. Que nós possamos nos banhar delas e assim ajudarmos os nossos que precisam também como nós. Que juntos possamos nos unir para banir de dentro de nós o orgulho e o egoísmo. Que possamos ser mais altruístas, verdadeiros, sinceros, fraternos, amigos, irmãos. Que possamos continuar nesse trabalho maravilhoso que o Senhor nos deu há 2000 anos, com essa doutrina de renovação. Abençoa cada um que aqui faz parte, que esteja, que vai assistir, que ele seja iluminado e amparado, e toda a sua família. Protege, Jesus. Não deixa que o mal lá entre. Por favor, ilumina cada um. Que a tua paz esteja conosco, com a nossa diretora Angélica, que dirige esses trabalhos, e todos que acompanham ela. Em teu nome, Jesus, em nome do nosso querido e amado Deus, damos por iniciado mais o estudo da doutrina espírita. Muita paz para todos. Muita paz, que assim seja. Pois bem, meu querido, vamos lá. Vou aqui compartilhar para vocês. Hoje, vamos compartilhar. Hoje vai ser o livro Céu e Inferno, né? Céu e Inferno. Aliás, vai ser Céu e Inferno, vai ser a parte do inferno. A gente vai começar a estudar. Esse eu não tenho. Não sei se está vendo aí no teu celular. É o capítulo 4, o Inferno, Intuição das Penas Futuras. Nós estamos estudando o livro Céu e Inferno, ou Justiça Divina segundo o Espiritismo. Uhum. Já estudamos a parte do céu e agora vamos entender mais, com maior clareza, o que seria o inferno. Né? O céu que criaram aqui há tempos, não existe essa contemplação no céu, não tem, graças a Deus, não é assim. Trabalho tem para todo mundo, nós não ficamos ociosos no céu e nem tão pouco vamos para o inferno e ficaremos queimados eternamente. Mas começamos a estudar agora sobre o inferno. Então, que Deus nos ilumine e nos ajude a nos entendermos com as instruções dos Espíritos, com essa doutrina maravilhosa. Alguém quer ler? Posso tentar aqui no celular, eu não tenho o livro. Ok, Edson, se não, fique à vontade. Não. Intuição de penas futuras. 1. Em todos os tempos, o homem acreditou, por intuição, que a vida futura deveria ser bem-aventurada ou desaventurada em razão do bem ou do mal que se realiza aqui embaixo. Porém, a ideia que ele faz dessa vida futura está em relação com o desenvolvimento do senso moral e as noções mais ou menos exatas que possuem do bem e do mal. Penas e recompensas são reflexo de seus instintos predominantes. É assim que os povos guerreiros colocam sua suprema felicidade nas honrarias prestadas à bravura, os povos caçadores na abundância da caça, os povos sensuais nas delícias da volúpia. Enquanto o homem for dominado pela matéria, pode ser imperfeitamente compreender a espiritualidade. É por isso que faz das penas e dos gozos futuros um quadro mais material que espiritual. Imagina que se deve beber e comer no outro mundo, mas melhor do que na Terra, e coisas melhores. Chegando a certo nível, há, nas crenças referentes ao futuro, uma mistura de espiritualidade e materialidade.
É assim que, ao lado da beatitude contemplativa, ele coloca um inferno com torturas físicas. Pois bem, vamos começar aqui, né? O livro Céu e Inferno, Intuição das Penas Futuras. Nós já sabemos que faz parte da nossa história esse assunto. E cada um tem, de lá para cá, o seu conhecimento dessa fórmula que seria o inferno. E nós sabemos que, como nós estamos mais distantes de quando começamos, nós já conseguimos ter uma melhor razão, uma melhor reflexão, um melhor ponderamento sobre essa doutrina ou sobre nós mesmos, né? Porque a grande maioria sabe que vai morrer um dia. Agora está se sabendo, que é uma bênção maravilhosa, que não morrerá, mas que o corpo morrerá. O corpo voltará da terra para a terra porque a ela pertence. Mas, antes de conhecer isso, essa questão da intuição das penas futuras, os povos tiveram de lá para cá muito pouco, né, muito pardo, muito opaco, o que nós temos hoje com melhor compreensão do que seja o céu e do que seja o inferno. De lá para cá, o nosso senso moral, o nosso avanço na moralidade era muito pouco. E o porquê? Porque quando nós falamos de moral, nós falamos, como está no dicionário, o que seria moral, né? Para nós começarmos esse assunto. Porque o problema do inferno está diretamente ao lado moral. Né? As pessoas, nós sabemos que todo problema que alguém cause a outrem, existe uma consequência, e isso é por conta do moral, da falta da moralidade. E o que seria o lado moral, né? No dicionário diz assim: preceitos e regras que, estabelecidos e admitidos por uma sociedade, regulam o comportamento de quem dela faz parte. Então, esse é o lado moral. Nós temos que obedecer às leis que existem em nosso país e em todos os outros países tem que ser obedecido pela população. A honestidade, o pudor, não é? E isso faz parte, ser sincero, ser fiel, ser patriótico, ampliar-se mais e ajudar o próximo. Então, nós temos um conjunto de leis que fazem assim a nossa moralidade, nosso moral. E nós sabemos que muito distante foi e precário esse sistema. De lá para cá houve muitos avanços. Então, as pessoas hoje que compreendem bem melhor, lá no passado não compreendia e vivia de uma forma mais difícil. Por faltar esse avanço moral, fica mais difícil estar próximo da espiritualidade, fica mais difícil compreender o mundo espiritual. Então, o raciocínio torna-se mais turvo, né? Mais opaco, e com isso ele não consegue avançar ou melhor explicar do que seria realmente essas penas futuras. Nós sabemos que existe a lei de Talião. A lei de Talião são leis divinas, olho por olho, dente por dente. Nós temos que ter muito cuidado com essas leis, porque desencarnados nós vamos entender tudo o que fizemos, já fizemos isso, já fizemos muitas encarnações, entendendo quando desencarnamos os erros que cometemos. E viemos para cá e agora está ficando mais fácil compreender agora para evitarmos esses erros quando voltarmos ao mundo espiritual e a nossa consciência nos acusarmos. Então, as intuições estão bem melhores, hoje está bem mais fácil entender. Então, por faltar de moralidade, nós nos tornamos aqui mais escravos, né? Porque, normalmente, quando uma pessoa ela é amoral ou imoral, no caso, ela não se incomoda de roubar a outra, ela não se incomoda
de, se for preciso, fazer mal a outra. Ela não se incomoda, se for preciso, de fazer um mal. E nós sabemos que isso é uma falta perante as leis divinas, porque nós temos que nos respeitarmos mutuamente. Nós temos que viver essas leis com um conhecimento agora bem mais amplo. Mas só para ficar isso mais claro, quando nós queremos falar do mundo espiritual, nós só podemos abraçar mais esse mundo espiritual com a comunhão, né, da vivência do dia a dia uns com os outros, não é? Do respeito moral pelas leis que são constituídas e que foi a população, a sociedade que a fez, assim estabeleceu-se. Nós sabemos que esses que nos representam dentro do Congresso, como presidente ou como prefeito, vereador, somos nós. Então, eles vão criar essas leis e nós temos que estar dentro delas porque fomos nós que os colocamos. E assim aceitamos, e isso nos cai realmente bem justo na nossa vida. E ele coloca aqui algo que é interessante, porque nós sabemos que as bem-aventuranças e as maus-aventuranças ou desventuras, em razão do bem ou do mal que se realiza aqui embaixo, porém a ideia que se faz dessa vida futura está em relação com o desenvolvimento do senso moral. Então, como é que fica a nossa vida no mundo espiritual? Vou para o inferno? Você vai para o inferno? Por exemplo, alguém cometeu um crime. Um crime, vamos dizer, um crime, não é? Ele matou alguém. Vamos para uma coisa mais dura, né? Mais forte. Ele fez mal a alguém. Perante o que vemos de lá para cá, compreendendo, não é? Nessa evolução, as religiões dizem que nós vamos para o inferno se eu cometi um crime, se você cometeu o crime, e nós vamos para o inferno. Vamos queimar para a vida eterna e não vamos mais termos o direito de irmos para o lugar dos bem-aventurados. Então, acabou-se. Fechou-se. A família, sabendo disso, vendo que eu cometi um erro, eles sabem que eu vou fazer falta para eles quando eles forem para o céu. Se eles forem para o céu. O problema é que lá no céu, como nós já estudamos, esse céu não existe fisicamente. Disseram que existia, ele não existe. Os nossos satélites estão lá em cima, não tem esses céus. Esse céu não funciona dessa forma. Seria um céu contemplativo, onde as pessoas não fariam nada. Então, muitas vezes as pessoas escolhem de viver no inferno, porque lá tem orgia, lá tem tudo. Embora se viva queimando, não é? Pecando. E de lá para cá, com esse avanço moral, nós vamos compreendendo melhor a nossa relação com esse desenvolvimento moral em nós. E nós vamos crescendo, e nós vamos melhorando os nossos reflexos, os nossos instintos predominantes em cada um de nós. Assim que os povos guerreiros colocam sua suprema felicidade nas honrarias prestadas à bravura. Nós vimos que naquela época as pessoas, era bem justo, né? As pessoas protegerem e assaltarem outros lugares para trazer para dentro de casa. Isso aí para eles era uma festa, e hoje nós sabemos que isso não deve continuar sendo assim, embora ainda exista. Mas como é que existem essas penas futuras? Como é que Deus vai punir os seus filhos, não é? E nós já sabemos que dentro da lei divina, Deus, ele construiu tudo perfeito, então ele não vai deixar que nós baguncemos as coisas, ele não vai deixar. Embora façamos, ele não vai permitir que continuemos fazendo, vamos ser descobertos. Por isso que criaturas ricas perdem suas fortunas, ou criaturas que têm o poder termina caindo. Deus não vai deixar isso continuar.
e a própria sociedade vai regulando isso, porque Deus vai mostrando meios que ela consiga avaliar melhor seus termos nas leis e modifique, e de que forma possa todos interpretá-la melhor e evitar, assim, os erros graves. Mas enquanto não, as pessoas que vão de encontro às leis de Deus, né, nós que estamos, nós não vamos para o inferno, não. Mas também nós não vamos para o céu, também não. Nós vamos exatamente para os lugares onde as nossas vibrações estão. Se eu vivo aqui uma vida agarrado demais às coisas materiais, ora, desencarnado, eu vou continuar aqui, nesse mundo terreno. E eu não faço mais parte como ser humano. Eu não farei mais parte. Eu farei parte do mundo espiritual. Não vou conseguir mais interferir de maneira mais direta, porque eu não tenho mais a matéria. Aí vou sofrer essa ação. Isso é um sofrimento, é uma punição. Em casos mais graves, podemos ir para regiões mais difíceis, mais complicadas. Mas isso é um tempo, tem um tempo, e depois nós voltamos quando nos arrependermos. Sinceramente, nós somos recolhidos e vamos para colônias onde somos novamente agasalhados pelo nosso Pai e confortados, restabelecidos e prontos de novo a mergulhar em uma nova existência para a reparação, para regular a situação com quem ele fez, se foi com o próprio planeta, e ele vai precisar de uma ou de diversas encarnações para resolver aquele problema que ele criou. Então, esse inferno é uma região que no Espiritismo nós estudamos com umbral, abaixo do umbral as sombras, e abaixo das sombras, regiões mais difíceis ainda, que seria os vales dos suicidas, as trevas. Aí sim, nós vamos conhecer os bem-aventurados que Jesus falou. Bem-aventurados os aflitos, né? Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os humildes. Todos nós que queremos evoluir devemos buscar respeitar, dentro dessas leis que foram criadas para nós aqui na Terra, e principalmente de cada país. Todos os países vão se regular. Então, cada país com sua legislação e todo mundo vivendo fraternamente, sem grandes faltas. Não é que nós não vamos cometer faltas, vamos cometer faltas, mas elas poderão ser menos graves, não é? Nós poderemos raciocinar melhor e não nos deixarmos ir pelo mal, aonde nós vamos ser recebidos no mundo espiritual pelos espíritos do mal. Pois bem, pelos espíritos do mal, Deus permite que eles, assim, tenham esse controle. Temporário, viu? Não é definitivo. Deus permite isso que aconteça porque aquela criatura simpatiza com o mal. E ele tem que ser formatado, ele tem que ser burilado. E arrependendo-se depois, será recolhido, como falamos antes, e ele torna a sua caminhada buscando solução para os seus problemas, reparação para aqueles a quem ele fez o problema. Então, o inferno, de uma forma bem mais constituída pelos espíritos que nos dão esse conhecimento, nós trazemos de dentro de nós para o mundo espiritual, de lá para cá também. Então, o meu inferno é particular, o seu inferno é particular, o meu céu é particular e o seu céu é particular. E nós podemos entender melhor que faz parte de um conjunto. Aqui na Terra, se nós vivermos em conjunto, respeitando as leis, essas regras que nós sabemos que muitos estão fazendo grandes maldades, não é? Roubando, mas não é todo mundo. Vamos dizer que é uma minoria, mas é uma minoria armada, não é? Porque, graças a Deus, nós temos uma população bem melhor
do que há séculos e séculos lá atrás, há milênios. Nós, no nosso Brasil, só temos 500 anos, mas nós não estamos aqui a partir dos 500 anos. Não, nós estamos aqui já de outras civilizações aqui mesmo na nossa terra. Nós já viemos delas para o nosso Brasil, porque o Brasil também é um país maravilhoso, foi assim descoberto e Jesus o protege e Jesus tem o controle dele para a pátria do Evangelho, para o coração do mundo, pois nós estamos assim. Então nós temos essa questão do inferno e do céu. Não está tudo aqui explicado, nós ainda vamos estudando devagarzinho, mas nós vamos entender melhor, porque chegado a certo nível, há nas crenças referentes ao futuro uma mistura de espiritualidade e de materialidade. É assim que, ao lado da beatitude contemplativa, ele coloca um inferno com torturas físicas. Aquelas torturas físicas vão sendo eliminadas e nós vamos compreendendo melhor. Queremos ir para o céu, então vamos nos fraternizar. Vamos sermos fraternos. Vamos respeitar essas leis que foram constituídas pelos nossos representantes, pelas leis que o povo escolheu. Então nós temos que respeitá-las. A moral é isso. Que Deus nos ajude e que possamos respeitar, para que quando nós tivermos que regressar para o mundo espiritual, tenhamos cumprido essas regras, mesmo cometendo erros, mas vamos seguir em frente, não tem como parar. Nós estamos em evolução. Então, essa viagem não vai acabar, nós vamos voltar para o mundo espiritual, vamos continuar ainda na viagem, vamos voltar para cá outras vezes para continuarmos na viagem e assim evoluirmos com mais segurança. Seria essa uma intuição das penas futuras, mas nós vamos compreender mais no avanço dos nossos estudos que começaram agora sobre o inferno. Então sejam bem-vindos, vamos à segunda parte aqui do livro, não é? Vamos para o livro dos Médiuns, não é? E no livro dos Médiuns... Oi? Número? O livro dos Médiuns é o 42, Sistema das Causas Físicas. 42. O livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns, ou dos Evocadores, né? Nós estamos no capítulo 4 dos sistemas. E nós vamos estudar mais um sistema, que é o de número 42, Sistemas das Causas Físicas. Uhum. Ok? Queres ler? Okay. Achei aqui. 42, posso ler? Obrigado. Sistema das causas físicas. Aqui estamos fora do sistema da navegação absoluta. Averiguada a realidade dos fenômenos, a primeira ideia que naturalmente acudiu ao espírito que os verificam foi a de atribuir aos movimentos, ao magnetismo, à eletricidade ou à ação de um fluido qualquer, numa palavra, uma causa inteiramente física e material. Nada apresentava de irracional esta opinião e teria prevalecido se o fenômeno houvera ficado adstrito a efeitos puramente mecânicos. Uma circunstância parecia mesmo corroborar a do aumento que, em certos casos, experimentava a força atuante na razão direta do número das pessoas presentes. Assim, cada uma dessas podia ser considerada como um dos elementos de uma pilha elétrica humana. Já dissemos que o que caracteriza uma teoria verdadeira é poder dar a razão de tudo. Se, porém, um só fato que seja a contradiz, é que ela é falsa, incompleta ou por demais absoluta. Ora, foi o que não tardou a reconhecer-se quanto a esta. Os movimentos e as pancadas deram sinais inteligentes.
obedecendo à vontade e respondendo ao pensamento. Haviam, pois, de originar-se de uma causa inteligente. Desde que o efeito deixava de ser puramente físico, outra, por isso mesmo, tinha que ser a causa. Tanto assim que o sistema de ação exclusiva de um agente material foi abandonado, para só ser esposado ainda pelos que julgam a priori sem haver visto coisa alguma. O ponto capital, portanto, está em verificar-se a ação inteligente de cuja realidade se pode convencer quem quiser dar-se ao trabalho de observar. Obrigado, Edson. Veja só, nós estamos estudando aqui um assunto que faz com que a doutrina espírita, né, ela prove a existência da vida após a morte. Sim. Ela prove que os espíritos fizeram aqueles movimentos nas mesas em Paris, Alemanha, em lugares diferentes, as mensagens, de uma forma bem geral. E até Sim. hoje ainda nós temos esses fenômenos, são poucos raros, dentro de casa, pode acontecer, alguém tocar numa porta. Mas o problema era que naquela época as mesas elas volitavam, elas se movimentavam, elas faziam, giravam, elas tinham como se fosse vida, como se fosse um ser humano, uma criatura, né? E madeira não pode fazer isso. E esse sistema de causas físicas, ele é bom porque as pessoas têm que buscar provas, se é verdade isso. As pessoas têm que estudar seriamente. Não é só dizer não sem estudar. Não é como dizem outras palavras, Maria vai com as outras, o José vão com os outros, não é? Nós temos que averiguar, nós temos que verificar, na verdade, como assim fez Hippolyte Léon Denis Arrivail. Pois bem, nós temos uma carga elétrica, nós, quando mexemos com o corpo, nós produzimos uma carga elétrica, e a ciência já sabe disso hoje. Não é? Aqui, por exemplo, quando nós botamos os casacos no inverno, agora vocês aí no Rio Grande do Sul, talvez em alguma outra parte do país, Brasil também faz, geramos uma carga elétrica e ela fica na roupa. Aqui, quando a gente toca, às vezes, num objeto, a gente vê o raio sair da pontinha do dedo. Chega a dar um choque chato. Então, a gente cria essa energia eletrostática. É eletrostática. Quando a gente anda, às vezes, por períodos longos de carro, quando você vai descer, muitas vezes você vai tocar na lataria do carro, na maçaneta, ou coisa desse tipo assim, você leva um pequeno choque, que é a eletrostática, exatamente isso. Pois. E fica acumulado. Pois. Eles, na época, quando estudaram os fenômenos físicos, esses que nós estamos falando aqui, as causas físicas, os objetos, os estalos que vinham das paredes, vinham do teto, vinham de todos os lugares. Então, o das mesas, por exemplo, ela se movimentava, ficava em uma perna só. Fazia movimento que... Então, eles diziam que era possível ser explicado isso porque, a partir dessa energia que nós temos, as pessoas juntas podiam causar esse fenômeno. E tudo bem, se é assim, vamos experimentar. Como era muita gente, as pessoas depois tinham que ir para suas casas, então ficava e os fenômenos continuavam. Então, diminuía-se e os fenômenos continuavam do mesmo jeito. E nós vamos perceber que essa teoria eletrostática, ela não faria jamais esses movimentos que até hoje nós não conseguimos em grande volume. Já imaginou em estádio de futebol a gente conseguir interferir na bola? Já imaginou? Com a energia que estamos produzindo, porque ali está todo mundo torcendo, cada um na sua razão, aquele grupo. Já imaginou? Na hora que o cara chuta, com a nossa energia, a gente empurrar o goleiro para um lado e a bola para o outro? Não é? Imagine um avião. Bom, de uma maneira geral, essa energia não conseguiu provar. Ela existe, ela é verdadeira, ela existe. E depois tem o fluido.
o fluido que nós temos, né? Nós temos, por exemplo, a gente encontra na internet hoje com muita facilidade essa energia, o magnetismo. Quem não já fez aquela barrinha de ímã, por exemplo, se a gente espalhar pó de algum material que a gente serrou, pega aquele pozinho ali, bota o ímã, ele empurra aquele pozinho assim e ele deixa um campo magnético bem descritivo, bem interessante. E até tem fotos, eu estou vendo um aqui agora na internet. Como é que eles fazem isso? Ora, isso é o magnetismo. O ímã pode fazer isso. O nosso planeta tem um campo magnético. Então, o nosso planeta, se não tivesse, o Sol queimaria tudo que tem aqui, nós não conseguiríamos continuar vivos. Então, o que Deus fez é perfeito. Mas, assim mesmo, no magnetismo, não foi possível provar como é que faria para responder as questões. Tá? Então, é um sistema que ele não andou, ele não foi para frente, porque como é que você responde os pensamentos? Se nós formos olhar os pensamentos das pessoas, ali se faziam questões. Hipólito perguntou, ora, se essa mesa faz tudo isso, ele fez todo o exame, como nós devemos fazer, como qualquer um outro deve fazer. Ora, a gente encontra um objeto sendo manipulado dentro de casa e a gente vai olhar se não tem alguém com um fiozinho ou com um campo magnético fazendo isso. Porque tem gente que bota debaixo da mesa um campo magnético e ele levanta objetos. Aí a pessoa tem que olhar se existe essa fraude. Mas a mesa respondia aos pensamentos, respondia a questões, chegou a se fazer isso. Então, a teoria foi por água abaixo. Essas causas físicas não seria possível. Nós, os seres humanos que estavam naquela época ali, nossos irmãos ali, junto, causar essa energia de fazer com que essas mesas ficassem inteligentes, respondendo com a energia que era produzida daquelas criaturas que estavam lá vendo. Ninguém consegue fazer isso. Como nós colocamos, um campo de futebol, nós não conseguiríamos fazer isso, né? Nós não conseguimos. Embora a ciência quântica, ela sabe que nós interferimos com a nossa energia na ciência, nos estudos, nos experimentos. Ela fala lá sobre experiências que eles fizeram e os resultados eram diferentes. E eles não entendiam por que, terminaram compreendendo que era a força do pensamento da criatura que estava ali. Mas responder, imagine, 500 pessoas, ou 200 pessoas, ou 50 pessoas, ou 30 pessoas, essas pessoas juntas, responder a uma questão que alguém fez pelo pensamento, e ela responder. Essas 30 pessoas responder, todas iguais, respondendo a mesma coisa. É impossível. E fenômenos parecidos com esse em coisas que realmente podem acontecer na questão de hipnose, digamos assim, comunitária, né? Seria, existem criaturas que têm o poder de sobre outras criaturas que têm uma mesma frequência e fazer com que elas façam a mesma coisa em determinado momento, né? Então, eu presenciei isso, uma pessoa, mas querendo justamente mostrar isso, que as coisas eram todas materiais, mas não conseguiu. Quer dizer, conseguiu mostrar que realmente sobre determinadas pessoas ele tinha o poder de hipnose, como existe um tratamento psiquiátrico com a hipnose junto, que auxilia enormemente. Mas essa pessoa se propôs, tipo assim, dentro de uma igreja, ficar lá no fundo e fazer com que todas as pessoas balançassem ao mesmo tempo. E de fato conseguiu. A grande maioria, ele conseguiu fazer com que as pessoas balançassem
ao mesmo tempo, exatamente. Então, você imagina que realmente existem pessoas que têm determinado poder de pensamento, mas aí é uma outra questão, não tem absolutamente nada a ver com o espiritismo, com os espíritos estarem lá ajudando todo mundo a fazer isso. Não tem nada a ver. E imagine se ele conseguisse responder as questões que estão no seu pensamento, Edson. Você vai fazer um pensamento e ele agora vai responder. E aí? Claro que não, Aí é que é difícil. Não tem como fazer, né? Imagine você responder à base de pancada, viu? Responde, Edson. Nós temos exemplos de alguns seres especiais que passaram por aqui. Uns eram realmente grandes ilusionistas, né? E outros, de fato, tinham. Eu lembro do Uri Geller, por exemplo, que ele entortava metais com o pensamento e etc e tal, garfos e etc e tal. Aquilo são seres que têm ali um desenvolvimento específico naquela área, naquela energia exata. Mas não Edson, nesse caso aí que foi descoberto que é como se ele não estivesse fazendo força no dedo. Não, e ele enverga o garfo. Com certeza. Com a força dele. Isso é com a força dele. Ele está fazendo tão suave, ele está botando força ali para envergar o garfo, para enganar as pessoas. Isso é ilusionismo. É como o mágico, né? O mágico não faz tantas... O garfo foi entortado, mas com a força dele, nada mental. Não foi mental, exatamente. Então, mas eu digo, então, os ilusionistas, como os mágicos, por exemplo, eles têm realmente determinados truques de visão de ótica que fazem com que tu acredite que ele está fazendo, e não está, né? E não está. E são essas coisas que nós devemos estudá-las, porque quando você responde questões, você cria palavras nas pancadas, vai juntando cada letra, formando sílaba, uma palavra, depois frase, respondendo a alguma coisa que outra pessoa pensou, sem um grupo saber como essa mesa conseguiu fazer isso. Como essa mesa conseguiu fazer com pancadas isso, sem ninguém saber, porque você não saberia. Se foi você o escolhido para fazer a pergunta, os outros não sabem. Isso não foi combinado. Então, é você que vai fazer a pergunta, tá bom. Então, faça do seu pensamento. Porque o negócio tinha que ser testado. Então, tu vais pensar, essa questão vai ser tua. Tu não vai dizer a ninguém aqui. A mesa vai ter que responder. O problema é da mesa. Sim. Então, a mesa que resolve esse problema. Se ela é realmente, se isso é falso, então, por pancada, ela vai responder a tua questão, Edson. E eu não sei, Natália não sabe, o Armindo não sabe, Patrícia não sabe, Sandra não sabe, só quem sabe é tu, Edson. Claro. E os que estão presentes ali, ninguém sabe. Tu é quem vai fazer. Tu faz tua questão, se tu quiser, tu pode anotar e guardar para ti. Agora ela responda. E aí, cadê a fraude? Tu já imaginou? Isso é também mais adiante, né? Que em outra espécie de comunicação e energia, a gente vê as psicografias, né? Lembra que quantas e quantas vezes Chico foi colocado em xeque, né? Até por aquele repórter que fez toda aquela intervenção e tal, que queria realmente acreditar que era, mas aí quando a pessoa que realmente recebia aquele recado sabia que determinadas coisas só ela e aquela pessoa que já estava em outro plano, só ela e aquela pessoa que estava em outro plano é que sabiam, jamais tinha falado para ninguém. Como é que a pessoa ia adivinhar e entregar para outros? Olha, o teu filho disse isso, isso, isso. Não tem como. Não existe como. Quer dizer, para a pessoa que estava fazendo a questão, ela sabe que aquilo ali se trata realmente de uma coisa verdadeira. E aí, o interessante nisso que você está falando é que quando nós trazemos isso para uma mesa que não tem cérebro, Edson, Chico tem cérebro, Edson. Sim, com certeza. Recebia os espíritos, mas aí tá ótimo. Era ele, Hipólito Leão, Denis Arrivaí. O problema de Hipólito, ele também não acreditou em nada disso. E ele só foi por muita insistência. Mas
a gente já sabe que era a missão dele. Ele foi. E ele foi estudado do mesmo jeito como cientista. Agora, como é que essa mesa responde o teu pensamento, que eu não sei, não é as nossas pilhas, nossa energia que vai responder o teu pensamento, Edson. De maneira alguma. Então, como é que ela respondeu a questão que tu pensou? Como é que ela foi na batida? Pá, 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 até chegar na letrinha lá, tal letra. Formando letrinha por letrinha. Já imaginou? A resposta era esse teu pensamento. Aí tu diz exatamente essa aí a pergunta que eu fiz, a resposta que ele me deu. Imagine se ele falasse de algo que tu perguntasse. Qual é o estado do meu filho? E o teu filho já tinha morrido. Vamos dizer assim. Sim. Não é? E qual é o estado do meu filho que eu deixei em casa? Tu pensaste nisso. Aí ela foi e disse, seu filho está muito bem recebido no mundo espiritual. Tu já imaginou, cara? Tu já imaginou essa mesa responder isso para ti? Pois então. E aí você vai dizer, aí vamos perguntar, era isso mesmo? Perfeito. Meu filho já morreu. O desencarnou. Apenas, eu entendo que a mesa seria uma materialização e uma forma de comunicação, só isso, não é nada. Pois bem, os espíritos, era como se eles pegassem com as mãos e fosse, pá, letrinha por letrinha, pá, 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 porque já sabe a sua situação, Edson. O Chico, como você falou, o Chico, o Emmanuel e outros que acompanhavam o Emmanuel, que acompanhavam o Chico, sabiam dos que vieram trapacear, testar ele. Assim como Jesus soube dos que vieram testá-lo. Então, Chico não estava sozinho. Então, nós médios não estamos sozinhos. Aqui nós não estamos sozinhos. Então, as pessoas têm que analisar se o fenômeno ele existe provas. Se não existem provas, é porque isso é verdadeiro. Se não existe prova contra ele. Então, como é que uma mesa de madeira, com pancadas, respondia pensamentos? Questões individuais que ninguém combinava. Era algo fantástico que acontecia. Era impossível de acontecer isso. Pois bem, esses seriam os fenômenos físicos, né? Seria causas físicas. Pois bem, gente, vamos para o Livro dos Espíritos, que o tempo vai avante. Para nós, espíritos, estamos encarnados, né? Então, somos almas, nós temos o tempo, mas para o mundo espiritual não há tempo. Então, de qualquer forma, aqui a gente tem que respeitar o horário e vamos seguir em frente. Era sobre isso o assunto. Nós agora vamos para o Livro dos Espíritos, na questões 373. Quem nos ajuda? Ou então eu leio e alguém responde. Melhor não, melhor. Eu posso leio ler. e você responde. Aí eu leio a pergunta e leio a resposta e você comenta. Ok, tudo bem. Tá ok. Pode ser? Pode ser. Pois bem, 373. Qual será o mérito da existência de seres que, como os cretinos e os idiotas, não podendo fazer o bem nem o mal, se acham incapacitados de progredir? Perguntaram isso. Hipólito perguntou isso aos espíritos. Nessa mesma sintonia que nós estamos aqui agora dos fenômenos físicos. Agora ele perguntou, aí a resposta. É uma expiação decorrente do abuso que fizeram de certas faculdades. É um estacionamento temporário. O que é que tu entende isso aí, Edson? Trata-se de uma pausa temporária, né? Por quê, não é? Pois então, aí realmente a pessoa não tem, é desprovida, é um deficiente mental, né? Digamos assim, ele temporariamente me parece que aquele espírito que assim habita aquele corpo carnal, ele está realmente dentro daquilo que ele se programou para vir para cá, assim como se ele não se programou para vir cego, que é uma outra coisa, que é uma coisa física, ele também deve ter se programado para vir dessa forma, acredito eu. Não sei Pois bem. se... Pois bem, por exemplo, o idiota. O que seria uma pessoa idiota, né? A gente diz assim, fulano, deixa de ser idiota. Ele começa coisa com coisa, sem sentido, né? Sim. É umas conversas furadas, nem vai para frente, nem vai para trás. Não tem lógica, não tem essas pessoas?
Sim, sim, sim. Aí sim, isso é uma coisa. Digamos assim, alguém que tem o seu raciocínio, digamos assim, Truncado, dentro da normalidade, misturado, né? mas age como um idiota. Agora, Exato. existe aquele que realmente, por força de problemas, ou problemas Cretinos, esse mentais, sem falar físico. espirituais, ou deficiências, tipo assim, sei lá, na hora do parto deu algum problema, etc e tal, e aí afetou o cérebro da criatura. Bom, aí É é um foda. problema físico que vai fazer com que ele haja como tal, como um idiota, né? Que está fora do ar com os outros, né? Então, então vamos para o conceito aqui, no dicionário. Eu estou aqui vendo o dicionário. Sim. Idiota. O que seria uma pessoa idiota? Que diz tolices ou causas sem nexos. Ou Sim. melhor, ou coisas sem nexos. Isso é um idiota. Diz Uhum. tolice. Fala. Blá, 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 blá. Bom, quem fala coisa que não tem nenhuma razão de se existir é o idiota. Aí, e o que seria um cretino? Um Ah, cretino. bom. Aí diz assim, que é alvo do cretinismo, ou seja, perturbação patológica. E o que é patológico? Doença física. Isso é Sim. patologia, que impede o desenvolvimento físico ou mental. Aí a gente vê aquelas pessoas que têm problemas físicos e que falam de um jeito, às vezes nem falam, não dá nem para entender. Tem delas que não conseguem nem se mover. A gente deixa no cantinho, ela fica no mesmo cantinho que a gente deixa. Mas mexe com os dedinhos dos pés, das mãos, mas não consegue sair do lugar. Fica naquela trouxinha ali. Se deixar, fica ali. E se vier, o animal que vier vai o pegar. Ou se a gente deixar ele no sol, ele se queima no sol e não sai de lá. Então, esse é um problema patológico e ele tem um problema que está na mente. Aí é o que é o danado, né? Porque como é que foi feito isso? Como é que ele está ali e não consegue se mover? Por que razão acontece isso? Aí os espíritos vão dizer que essas criaturas, nós daqui a pouco vamos ver mais à frente, que elas têm uma punição, minha gente. Sim, com certeza. Quando as pessoas dizem que não tem punição no espiritismo, olha, é só se essa pessoa estudar o espiritismo, mesmo de Valdo Pereira Franco, com todo o respeito que eu tenho, que ele já ouviu dizer que não tem punição, que punição pressuporia que haveria castigo. E punição é o que mais nós vamos encontrar na codificação. Se eu colocar aqui agora, eu vou até fazer isso aqui agora com vocês. Eu vou digitar com vocês a palavra punição nesse site aqui. Eu já fiz essa experiência, achei ela fantástica, vou mostrar para vocês. E o melhor é aqui. Aqui. Vou digitar a palavra punição. Eu vou botar aqui em cima, dá para ver, né? Vou digitar aqui. Puni, um cedilha, um altil, punição. Punição. E vou pedir aqui, ó, para pesquisar. Puf, punição. Lá vai ele pesquisando. Olha o que nós temos de punição. Ó, a punição. Olha o tanto de texto. Ó. Estão vendo aí, né? Ó. Aí vamos para o próximo. Tem mais? Punição. 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 Por que nós não vamos dizer? Olha, aqui nesse primeiro aqui dessa página. Em certos casos, pode ser uma verdadeira punição, como a possibilidade de comunicar com eles é uma recompensa que deveis esforçar-vos para merecer. Perda e suspensão da mediunidade. Isso aqui com relação à mediunidade. Ulala, perda ou suspensão, uma punição. Bom, mas tem punição. Punição é o que mais nós vamos encontrar. No Evangelho tem punição. Quando Deus faz as leis dele e os espíritos que, por ignorância, escolhem o lado do mal, ou seja, contra as leis da sociedade, desrespeito total, matando, roubando e escravizando, etc. e tal, essas pessoas vão para regiões que pertencem a elas. E que aqui os que fazem vão para lá
para os braços delas, e Deus permite, porque ele tem que ser quarado, ele tem que ser encharcado, ele tem que sentir, tem que se arrepender sinceramente. Aí vem um idiota, nesse caso o assunto nosso aqui, vem o idiotismo, e a pessoa, de repente, ela não consegue se expressar na encarnação que ela está, Edson. Gente, Natália, ela não consegue. Ela olha para a gente, feito o surdo, por exemplo, o surdo, o mudo. Ele não consegue dizer nada. Tem até gente que brinca com essas criaturas, que eu acho uma maldade, mas esse é o meu acho. Mexendo com elas para se divertirem. E eles não falam nada. E não dá para entender nada que estão falando. E como é que fica para o espírito isso? Esse espírito ele não vai avançar moralmente, intelectualmente, o idiotismo e o cretismo. Então, o cretino não vai evoluir e o idiota não vai evoluir. Então, se ele não vai evoluir, a encarnação é estacionária. É uma estacionamento temporário. Ou seja, ele no passado foi muito inteligente, foi muito fera, muito não sei o quê, e fez exatamente a punição para ele. Próxima existência, pausa para reflexão. Eu entendo que não seja uma punição, uma vez que quando nós estamos para encarnar, nós escolhemos aquilo que deveríamos passar aqui para que merecêssemos um resgate, eu entendo que isso não é uma punição, e sim uma renovação, e sim uma chance de recuperação. Porque mesmo que você fique estacionado, que não dê para fazer absolutamente nada, ao contrário de outras, digamos assim, entre aspas, punições, né? Se eu venho cego, eu vou ter dificuldades para uma coisa, surdo-mudo para outras coisas, paralítico para outras coisas. Então, idiota, eu realmente não vou nem para frente nem para trás, sou como se fosse um vegetal, ali parado, e vou ter que passar por aquilo, mas com certeza espiritualmente, o espírito que está dentro daquele corpo físico, ele está passando por um sofrimento que o vai depurar, que o vai recuperar aquilo que ele nas encarnações anteriores deixou de fazer. Então, não seria uma punição, e sim uma chance de recuperação. Mas veja só, quando uma pessoa usa a sua inteligência, Sim. então, Como é que ele vai recuperar isso? sim, exatamente, mas ela usou a sua inteligência, veja só, ela fomentou para ela própria desgraças. Aí ela desencarnou, vai se encontrar com isso, ela chega a essa razão, tem que se arrepender profundamente e vai reencarnar e está num projeto lá. Você, nessa encarnação, vai dar uma pausa para pensar no que você fez a você mesmo, aos outros. Então, você vai como um idiota ou como um cretino. Como é isso? Você não vai evoluir moralmente nem intelectualmente. Então, você vai estacionar, você vai sentir isso que você fez. É explicado a ele o porquê que ele vai assim. É interessante, mas isso é explicado para ele, é mostrado por quê. Há chororô, há sofrimento. Tem deles que não aguentam, se suicidam aqui. E tem deles que aguentam e vão até o final. E conseguem, na marcha, sair desse estacionamento temporário para continuar a vida. Por quê? Falta nele a moralidade. Que o muito maior é a intelectualidade nele. Então, ele tornou-se um cara muito inteligente. E agora ele vem como um idiota, como um cretino. Por exemplo, na próxima questão, vamos lá? Gente, vigia, o tempo passa rápido, meu pai do céu. Na questão 373A? 373A, né? Tem a, exatamente. 373A.
O homem que foi um gênio em uma existência anterior pode animar o corpo de um deficiente mental? Sim, às vezes a genialidade pode tornar-se um flagelo, quando dela se abusa. Tem um comentário no meu aqui de Kardec, não sei se é Certo. para ler. Pode ler. Comentário de Kardec. A superioridade moral nem sempre acompanha a superioridade intelectual. Os grandes gênios podem ter muito a expiar. Com muito sofrimento, eles retornam para viver uma existência inferior à que tiveram. As dificuldades que o espírito experimenta em suas manifestações, usando um corpo físico em que o cérebro é deficiente, assemelham-se a algemas que impedem os movimentos de um homem vigoroso. Podemos dizer que os deficientes mentais são aleijados do cérebro, assim como o manco é das pernas e o cego dos olhos. Tá vendo aí, Edson, a questão? Com certeza, bem o que eu pensava mesmo. Tá vendo, Edson, que é punição? A Sim. pessoa faz a ela. Para que ser tão inteligente? Esse é o grande problema nosso. O câncer, esses aleijões, essas coisas que a gente vê aqui na Terra desfiguradas, essas criaturas sofrendo. Isso é lição para nós. Entendamos da melhor forma possível, porque nós nos punimos. Quem pensa que está, sabe que vai sair daí de graça, não vai sair daí de graça. Aí, numa próxima existência, como situação de recuperação, que não vai se recuperar, porque ele aí não tem, ele não vai, ó, um cretino, um idiota, ou os dois, ele não evolui moralmente nem intelectualmente. Ele não evolui, porque ele não tem condições orgânicas para fazer isso. Ele não tem condições. Então, é um estacionamento temporário, como foi na questão anterior. Em seguida, vem um exemplo na questão formulada a Hipólito. Então, vamos parar. Tá bem entendível isso aí, né? Que Deus cria suas leis, elas são justas. Então, qualquer um de nós que fugirmos às regras delas, nós estamos nos punindo. Então, eu tenho que ficar esperto. Você tem que ficar esperto. Para a gente andar aqui com mais segurança. Sim. Na questão 374, eu acho que talvez não dê para ler, mas a gente continua na próxima. Ele diria assim: na condição de espírito livre, tem o idiota consciência do seu estado mental? Aí não dá para a gente falar aqui, mas a gente continua na próxima. Foi bom, a gente não tem pressa, né? Então, na condição de espírito livre, tem o idiota consciência do seu estado mental? Ou seja, ele vai dormir no mundo espiritual. Quando ele sai do corpo, ele tem consciência ou não? Essa é a questão. A gente continua para estudar. Então, minha gente, ser um cara inteligente aqui na Terra é assunto sério. Com certeza. É um assunto sério. Por quê? Tu queres vir, Edson, numa próxima encarnação idiota? Não, né? Com Queres, certeza Edson? não. Com certeza não. Com É que certeza a não, Edson. inteligência, Exatamente isso. Quem é que a inteligência extrema, pelo menos as pessoas com quem eu tenho convivido, induz o homem a se achar um semideus ou superior aos outros demais, e se coloca numa posição distante, né? E aí, com certeza, acompanhado disso, vem a soberba. Então, Pronto. aí acabou tudo. Eu acho que é a mesma questão da riqueza, não é? Exatamente igual, exatamente igual. A inteligência nada mais é do que uma grande riqueza, né? É, a má utilização da riqueza e a má utilização da sua inteligência, porque tu pode ser muito inteligente, mas desde que tu uses essa inteligência a favor da tua conquista pessoal, mas que tu não esqueça que tu existe pessoas ao teu lado que precisam da tua ajuda como uma riqueza, né? Porque se Deus te dá a riqueza e te dá a inteligência, é para te fazer bom uso dela. Então, mesmo que tu seja, não é crime tu ser rico, o importante é tu saber fazer bom uso dessa riqueza. Esse é o grande problema, né? Não é fazer utilizar essa riqueza, tu não te achar porque tu é rico, porque tu é inteligente,
é melhor ou maior que qualquer outro ser humano. Não, nós somos perante a Deus, nós somos todos iguais, somos criados da mesma maneira. Então, no momento que todos nas mesmas regras. Prova, porque já está no Evangelho, né, que a prova da riqueza é uma prova muito pesada, ela é difícil. E a questão, acho que a prova da inteligência é a mesma coisa, desde que tu use a tua inteligência para a maldade, tu está acabando a tua sepultura, né? Essa é a grande... E tu pode, no rastro disso, tu pode prejudicar muitas pessoas. Então, e o detalhe é o seguinte, ainda tem muitos que se utilizam da inteligência de outros para fazer o mal. Tipo assim, quando quem, por a primeira vez, conseguiu usar a energia atômica, foi feito pensando, na verdade, em se criar uma energia para locomoção, para locomoção, para coisa para o bem. Alguém inverteu isso e olhou um outro ser inteligente também e disse, não, disso faremos uma bomba atômica. Então, e aí como é que vai? Imaginou? Imagina quem descobriu a fórmula, como é que ele fica? Ele fica achando que ele é um criminoso. Como ficou Einstein, como ficou também. Foi como ficou Einstein, né? Quer dizer, o que eu descobri, o que eu criei, não foi para isso, não era essa a utilização que eu queria que fosse. Imagina. Pois então, exatamente. Não foi ele que fez a bomba, então não virou isso. As obras, né? Esse é o seu ganho. Nós temos que ficar bem atento. Nós estamos aqui, todos nós estamos sendo tangidos pelos Espíritos, está na codificação. Nós estamos aqui já com um programinha para seguir, e quem se desvia e usa disso para prejudicar outro, meu Deus do céu, isso custa caro, caraca. Isso é uma luta, por isso que nós estamos aqui, é uma luta constante para vencer né, o orgulho, a presunção, o individualismo, o egoísmo, essas coisas. Então, é tudo. E convivermos fraternalmente. Já imaginou quanta coisa tem que ajustar ainda? Pois bem, gente, vamos lá, vamos fazer a oração, vamos... Alguém quer fazer a oração? Quer fazer, Sandra? Não, Deus. Pois bem. Ele sabe a resposta porque pergunta. Não, ele colocou agora numa saia justa, mas não, é assim que Deus, pois bem, vamos orar. Vamos pensar naqueles que desencarnaram. O Jô Soares desencarnou ontem, e assim outros milhares desencarnaram hoje, e outros milhares em maior quantidade reencarnaram. E é assim. Isso já tudo está nas mãos de Deus. Vamos pedir ao nosso Pai que os proteja, que os ampare e os ilumine, que os guie e assim possa serem todos socorridos. Vamos pedir a Deus também para os nossos lares muita paz, muita luz, muita harmonia, retirada desses espíritos que querem as nossas desgraças, que nos estimulam a fazer a maldade. Vamos pedir a Deus que Ele afaste eles daqui, de qualquer lar, de qualquer criatura que venha assistir esses estudos, que tem essa crença, que tem essa vontade de se comungar com Deus, que Ele assim afaste, que Ele assim proteja. Vamos pedir a Deus também pela saúde do planeta, que precisa muito, que é muito amorosa, é uma mãe maravilhosa para todos nós. E vamos precisar mais dela ainda para a evolução. Que Deus assim ampare a todos esses que nos ajudaram e estão nos ajudando. Que nós nos tornemos melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje. Sempre nessa caminhada, nessa pegada com Jesus, o seu Filho maior, o que Ele nos confiou. E estamos, assim, sendo guiados por Jesus para a nossa evolução. Deus, nós te agradecemos a vida. Realmente, instrumentos, não é? Instrumentos da vontade de Deus,